Sr. Anderson, temos outra questão sobre o pecado. Pois não, Dorothy? Em Gênesis 3:13, o Senhor Deus disse a Eva: "Que é isso que você fez?" E Eva respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Nessa passagem, observamos que o engano está relacionado ao pecado. Como acontece essa relação? Em verdade, o que aconteceu com Eva foi um auto-engano baseado na mentira do maligno. O maligno é o pai da mentira. João 8:44. Exato. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. O maligno cria mentiras e tenta distorcer e corromper as verdades do Senhor Deus. Vamos retomar o capítulo 3 de Gênesis para compreendermos melhor o modo de operar do maligno? Por gentileza, Sr. Anderson. Em Gênesis 3:1, a astuta serpente começa a falar com Eva. As escrituras sagradas não informam se os animais tinham a capacidade de falar. De toda maneira, Eva deu ouvidos à serpente. A primeira mentira do maligno foi sobre a sua identidade. O maligno assumiu a forma de uma serpente ou a possuiu para falar com Eva. A serpente era um animal selvagem criado pelo Senhor Deus. Como tudo o que o Senhor criou era muito bom, então podemos supor que a serpente também era boa. Porém, o que temos nesse caso é a manifestação de uma entidade maligna através da serpente. E por que essa entidade era maligna? Porque em vez de dizer Senhor Deus, a serpente diz apenas Deus. No Primeiro Testamento, uma das principais referências para se dirigir a Deus é o termo Senhor. Em hebraico, Senhor é Yahvé, um tetragrama que revela a divindade, a soberania e a autoridade do Senhor Deus. Perceba que a serpente evitou deliberadamente dizer Senhor. E isso significa que ela não reconhecia a divindade, a soberania e a autoridade do Senhor Deus. Algo estava errado e Eva não percebeu. E o que estava diante de Eva era muito mais que uma simples cobra. Era uma serpente que foi usada por um poder maligno posto em ação contra Adão e Eva, e no fundo, contra o próprio Senhor Deus. Muito interessante. Vamos prosseguir porque tem mais. Maravilha! Antes de prosseguirmos, quero pedir para você que nos acompanha que se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e recomendará os episódios para outras pessoas que também se interessam e precisam da palavra do Senhor. Além disso, você ajudará o canal a crescer, ok? Em Gênesis 3, nos versículos de 2 a 5, as mentiras do maligno potencializam o auto-engano de Eva. Primeiro, Eva também chamou o Senhor Deus de apenas Deus. E ela somente irá dizer Senhor novamente em Gênesis 4:1, após ter seu primeiro filho. Sem se dar conta, Eva sucumbiu à influência do maligno e não reconheceu a divindade, a soberania e a autoridade do Senhor Deus no Éden. Em segundo lugar, ao perceber que Eva acrescentou a expressão nem tocar nele, como se a ordem do Senhor Deus fosse aberta a modificações humanas. O maligno soube que Eva já desejava tocar no fruto proibido. Então apresentou o fruto para ela como algo que valia a pena obter. A influência do maligno aprofundou o desejo pré-existente de Eva de tocar no fruto proibido. Em terceiro lugar, o maligno disse que se Adão e Eva comessem do fruto proibido, certamente não morreriam. Eva se auto-enganou sobre esse assunto também. As escrituras sagradas nada dizem sobre a morte de Eva, mas Adão morreu com 930 anos após ser expulso do Éden. Retomaremos o tema da morte e sua relação com o pecado, porque há mais coisas a serem ditas sobre esse assunto. Ok, Dorothy? Ok, Sr. Anderson. Em quarto lugar, o maligno disse que se Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles seriam como Deus. Eva se auto-enganou novamente. Ela se esqueceu de que o ser humano já era feito à imagem e semelhança do Senhor Deus. E ao comer do fruto proibido, o ser humano perdeu essa imago Dei.
pois trouxe ao mundo o pecado, a dor, o sofrimento e a morte física e espiritual. E o Senhor Deus não traz essas coisas para o mundo, embora também conheça o bem e o mal. Em quinto lugar, foi Eva que se auto-enganou ao concluir que o fruto proibido era algo que valia a pena obter, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A conclusão de Eva foi equivocada, pois desconsiderou todas as outras árvores do jardim, inclusive a árvore da vida, cujo fruto não foi proibido pelo Senhor Deus. Em uma palavra, o auto-engano de Eva foi crer que o fruto proibido não era perigoso nem nocivo ao ser humano. Eva mentiu para si mesma ao se auto-enganar diante do maligno e perante o Senhor Deus. E o que esse auto-engano nos ensina? Que o maligno tentará distorcer e corromper as verdades do Senhor Deus para potencializar em nós o nosso auto-engano. Em Mateus 20, 24, o próprio Senhor Jesus diz que no final deste mundo surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Devemos compreender que tais agentes servem ao maligno. Eles irão mentir para nós e tentar potencializar o nosso auto-engano. Precisamos conhecer e meditar sobre as Escrituras Sagradas para conhecermos a palavra revelada do Senhor Deus e obedecê-la em nossa vida. Em João 8, nos versículos de 31 a 34, o Senhor Jesus nos diz que se permanecermos em sua palavra e se formos verdadeiramente seus discípulos, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E essa libertação é em relação à escravidão do pecado. Isso significa que se cremos em Cristo Jesus, já não pecamos, porque conhecemos sua palavra, a verdade, e não mais nos auto-enganamos e nem damos credibilidade às mentiras potencializadoras do maligno.